Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. E o Flamengo ainda continua procurando um atacante no mercado da bola, né? Após o Cruzeiro rejeitar 4 propostas do Flamengo, o Flamengo vai atrás agora de Marcos Leonardo do Al Hilal, né? Mauro César ele trouxe mais detalhes sobre a viabilidade dessa negociação de Marcos Leonardo jogar ainda no Flamengo em 2026, né? Então vambora se atentar nas notícias que o Mauro trouxe e, na tua opinião, quem você preferiria? Caio Jorge ou Marcos Leonardo para disputar aquela vaga ali com o Pedro Lino? Se fosse escolher um só, deixa tua opinião aí nos comentários, né? Deixa seu like e vamos embora com mais um vídeo cheio de notícia sobre o nosso Mengão para a temporada 2026. Vambora, nação! Opção, se não tiver Marcos Leonardo. Eu acho que os dois estão errados. Um está oferecendo muito e o outro está rejeitando muito. Assim, do ponto de vista do negócio, propriamente dito. Eu acho que isso é uma tentativa de demonstração de força do Flamengo. E a mesma coisa com relação ao Cruzeiro, né? Por intermédio do seu proprietário, o proprietário da SAF. Né? Olha aqui como eu tenho dinheiro. Toma tanto. Ah, não. Então tá bom, dou tanto mais um jogador. Né? E aí? Eu sou forte, eu tenho musculatura. Aí do outro lado fala, não, também não quero, eu quero 50. Assim, para o Flamengo, eu acho que esse é um negócio arriscado. Né? O jogador é um bom jogador, artilheiro do campeonato, mas é muito dinheiro. O paralelo que eu traço é o seguinte, o Vitor Roque é pior que o Caio Jorge? Eu acho que não. Eu acho que não. Custou 25. Ah, mas ele estava embaixo, mas ele estava no Barcelona. Estou falando de dois centroavantes, tá? Não estou falando nem do Samuel Lino, que é um ponto esquerdo. Centroavante por centroavante. E tem a idade próxima. O Vitor Roque é até mais novo um pouquinho, né, que o Caio Jorge. O Vitor Roque não tem nenhuma lesão grave. O Caio Jorge teve uma lesão importante, né? Sim. Até que meio que inviabilizou a passagem dele pela Itália, atrapalhou bastante no Juventus e tudo mais. Custou 25. Por que o Caio Jorge... Ah, não, porque ele está em alta. Sim, mas o outro veio do Barcelona. Você está comprando um jogador na Espanha, do Barcelona. Então, assim, e o Vitor Roque foi caro, como o Samuel Lino foi caro. São jogadores muito caros, 25 milhões de euros. Os dois alcançaram esse valor aí, né? Que é a maior cifra já paga para um clube brasileiro, no caso o Palmeiras e o Flamengo. Então, é um valor muito alto. Acho que é uma tentativa de demonstrar força. Pode ser uma tentativa de inflacionar o mercado e os outros não poderem acompanhar também. Pode ser uma estratégia. Eu vou gastar mais e vou dificultar os outros. Pode ser isso também. E acho também que, do ponto de vista do Cruzeiro, acaba sendo também uma demonstração de força. Eu também tenho grana, não preciso vender. Mas seria um ótimo negócio, penso eu. 32 milhões, se você contar aí o Cebolinha mais a grana, seria uma grande venda. Se fosse um clube de fora, talvez vendesse. Se o Cebolinha estivesse jogando no Benfica até hoje, o Benfica falasse, olha, eu quero o Caio Jorge, eu dou 24 milhões de euros e te dou o Everton Cebolinha, que está aqui no final de contrato com a gente. Vocês querem? Possivelmente o Cruzeiro aceitaria. Porque com essa grana, 24 milhões, você consegue comprar um bom centroavante. Você vai procurar e vai encontrar. Aí começaram agora a especular o Marcos Leonardo, que eu acho absolutamente inviável, a não ser que aconteça algum fato novo. Ele tem jogado, tem sido titular lá na Liga Saudita. Eu estava vendo até ontem lá o ataque no jogo de ontem, eles venceram o jogo 2-0. Ele e o Darwin Nunes jogando. Ele custou 40 milhões de euros aproximadamente, o uruguaio custou 53, dupla de centroavantes, jogando pelo Al Hilal. Tem jogado, tem feito gols. Quando houve aquela possibilidade de jogar no São Paulo, era por um semestre, numa situação atípica, ele não seria inscrito no Campeonato Saudita, mas ele foi inscrito e o técnico Simone Inzaghi o tem escalado, ele jogou quase todos os jogos e tem, repito, feito gols. Então, por que os sauditas iriam liberá-lo por menos do que pagaram? 40 milhões. Então vai custar o quê? 50? Não tem cabimento. Então, acho também uma negociação muito inviável, mais uma especulação, uma conversa da internet do que algo concreto. A não ser que exista um fato novo que a gente não conheça ainda. Se ela, por alguma razão, ele quer ir embora e os sauditas queiram liberá-lo. Mas acho muito difícil também. Eu acredito muito mais que eles vão buscar algum outro nome que apareça com algum outro nome que a gente não espere. E esses nomes até que ficam sendo vazados ou especulados, sei lá, possam ser uma cortina de fumaça. Mas achei uma proposta exagerada pelo Caio Jorge. Não que ele não seja um bom jogador, mas acho que é muito. E questiono muito o fato de, depois de um ano no cargo, o José Boto, que é um sujeito que foi para o Flamengo com o perfil de um diretor esportivo com viés técnico, que foi chefe de scout do Benfica, né? Até hoje não consegui encontrar. Não tem no mundo um centroavante que ataca o espaço, que faz a diagonal, que faz o facão. Aquelas coisas todas que falam do Caio Jorge, que pressiona alto. Não tem ninguém. Ninguém no mundo. Nenhum jogador que não custe menos que 30 milhões de euros. Não tem ninguém. Aí você olha, por exemplo, mercado americano. O Almada veio de lá e ajudou o Botafogo. Foi caro. Custou 22, 23 milhões, 24, sei lá. 22 a 24 milhões de euros. Não pagou, né? Não pagaram, mas esse era o preço.
E foi fundamental para o Botafogo ganhar os 2 títulos que ganhou em 2024, depois foi vendido e foi repassado para o clube do grupo, que na época era o Lyon, e foi vendido para o Atlético de Madrid. Né? O Igor Jesus também, que não é um cara de muitos números de gols, mas foi um jogador muito útil para o Botafogo, importante, e foi para a Inglaterra e está jogando no Nottingham Forest, também lá do Oriente Médio. A equipe do Boto, eles não acham ninguém, o único foi o Juninho, que foi até um jogador que também o Felipe Luiz participou do negócio. Então, acho bem questionável até agora esse detalhe. Acharam só o Juninho, já foi embora para o Pumas do México. Não tem nenhum centroavante. Lembrando que o Flamengo tem o Pedro. O Flamengo não precisa de um centroavante. É bom lembrar. Desesperadamente, que ele tem, eu acho, o melhor centroavante. Desde que ele tenha condições de jogo, né? Se machucou muito nos últimos 2 anos. Mas precisa de um outro centroavante. Não pode ficar a vida inteira improvisando o Plata, que tem alergia ao gol, ou o Bruno Henrique, que já está com 35 anos e não é centroavante exatamente, tentou se adaptar, não se adaptou de fato. Né? Precisa de um jogador de área, é uma opção. Mas precisa ser o Caio Jorge, precisa ser um jogador tão caro. Eu acho que essas são perguntas que... Talvez você possa ter um centroavante bom para ser um reserva, um cara útil, um cara que faz gol, um cara que cheire a gol, né? E você pode ter, de repente, ali parte dessa grana para trazer outros jogadores para outras posições. Precisa de um goleiro, contratou o Vitão para a zaga, mas tem que contratar um goleiro. Só tem agora os meninos da base como reservas para o Rossi, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que vai além de uma simples proposta, especialmente essa tentativa de demonstrar força. Lembrando que o BAP fez aquele pronunciamento para os conselheiros e ele falou, deixou claramente que seria agressivo no mercado. Eu acho que faz parte de um pacote. Talvez até sabendo que receberia ou não, mas querendo mostrar força. E do outro lado também. Eu vou receber a proposta é ótima, mas eu vou dizer não, vou mostrar que também a gente tem estrutura. A diferença é clara que um é um clube que tem estrutura, o outro é o dono. Enquanto o dono estiver lá, amigo, e os supermercados estiverem crescendo cada vez mais aí e tal, né, e no caso os negócios dele vão muito bem, ele vai ter grana, enquanto ele quiser colocar dinheiro ali, o Cruzeiro vai ser muito forte financeiramente também. Juca, não dá para descartar nessa história. Bom, 2 coisas importantes. Celso Zelt, o Flamengo sonha com Caio Jorge, mas já tem um plano B. Marcos Leonardo seria o plano B do Flamengo. Primeira coisa, vale a pena insistir ainda no Caio Jorge, professor? Depende do Cruzeiro. Parece que o negócio lá não está muito favorável para o Flamengo. Então é bom já pensar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Marcos Leonardo é um centroavante tão bom, um jogador tão bom para a posição, que nem é plano B, é um A2. Um B1, eu acho que está muito bem. Se for mais fácil ter o Marcos Leonardo, e me parece que é, porque os dias estão passando, o Cruzeiro não se sente seduzido, né, pelas várias propostas que o Flamengo fez. Eu até já perdi a conta. Quantas foram as propostas que o Flamengo fez? Eles recusaram 2. De verdade, duas, né? O Cruzeiro acenou com outras possibilidades. 2 vezes já, os dias estão passando, o Cruzeiro não arreda pé. Eu acho que é bom o Flamengo cantar em outra freguesia, né? Sinceramente, se vier o Marcos Leonardo, eu acho que é um reforço à altura do Caio Jorge. Professor? Quem não tem Marcos Leonardo, caça. Quem não tem Caio Jorge, caça. O importante é ter um atacante com nome composto, né? Que hoje em dia no futebol é fundamental o jogador ter nome composto. Muito difícil achar um que não tem. Então, o Marcos Leonardo foi destaque na Copa do Mundo de Clubes, que eu repito aqui, é o plano do Flamengo. Flamengo, acho que até o Pascoalzinho falou também, acho que no Equipe F. Assim, o Flamengo, ele está montando o time não pensando no Campeonato Brasileiro, em Libertadores, em Estadual, em Copa do Brasil. O Flamengo está montando o time e elenco para brigar com os grandes clubes da Europa. O Flamengo mudou a chave agora. Ele não olha para cá, para os coleguinhas aqui, os amiguinhos. Né? Aliás, o Flamengo até fica meio isolado, né? Às vezes, nas discussões aqui. Ele está olhando aqui, amigão, eu faturo mais de 2 bilhões de reais. Eu não estou tão longe em termos financeiros dos principais clubes da Europa, amigão. Eu quero montar um super elenco que me permita chegar em Mundial, e o Flamengo já está classificado para a Copa do Mundo de Clubes de 29, e se ganhar, continuar ganhando Libertadores, vai estar todo ano na Intercontinental. O Marcos Leonardo já tem experiência positiva nesse tipo de torneio. É um cara que já tem uma experiência bem-sucedida em competições internacionais. E enfraquece o Al Hilal, que está toda hora em Mundial. Então, é um recado para o Hilal. Hilal, olha, foi-se o tempo que você chegava aqui e levava o jogador que você queria, não. Agora é o contrário, o Flamengo vai aí e paga. E o Al Hilal é rico, né? Um dos 4 clubes ricos que tem na Arábia Saudita. Esse é o problema, por quê? Então, não vai liberar? O Marcos Leonardo,
Você falou que o Arana era palmeirense, é isso? Ele é palmeirense? Não sei. Existe o rumor. O rumor? O Marcos Leonardo, até onde eu sei, é São Paulino, né? Tanto que ele tava quase jogando de graça no São Paulo. E mesmo assim, o São Paulo não conseguiu fechar com ele. O São Paulo não tinha dinheiro nenhum. Eu oferecia nada. Oferecia... quase. Depois ofereceu o dobro. Ofereceu parabéns a você. Eu posso te dar parabéns. Você me dá o jogador e eu dou parabéns a você. Obrigado. 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 Eu agradeço e falo obrigado. Era o que o São Paulo estava oferecendo. O São Paulo ofereceu nada, primeiro ofereceu a metade. Mas Depois ofereceu o dobro. Depois o dobro. Ó, minha admiração. Não era nada. Eu ofereço pra você a minha admiração. Me dá o jogador. É isso. Eu agradeço, mas o jogador fica... E a minha Eu vou camisa. gostar de você pro resto da minha vida, entendeu? Eu ofereço a minha camisa. A minha- E uma estrutura. Então, o Marcos Leonardo já queria, no meio do ano passado, voltar ao futebol brasileiro. Ele não estava muito feliz lá. É. Só que se ele não pode jogar no São Paulo, que é o time que acho que é o do coração Se eu fosse dele, Palmeiras, eu ia pra até cima. por questão financeira e a bagunça que tá o São Paulo, pra ele jogar no Flamengo, amigão, pô, maraca, nação lotando, brigando por todos os títulos, já classificado pra Mundial e tal, olha... o Marcos Leonardo fez uma força danada para ir para o São Paulo nessa pindaíba, nessa crise. Imagina agora, Indo se o pro Flamengo Flamengo. ligar, acertar com ele, ele já vai falar, cara, abracei o Então, Flamengo. mas eu acho que o jogador toparia. O problema é que os homens Então, têm só que eu dinheiro acho que lá. assim, os moldes são muito diferentes de quando caras o têm Cruzeiro, dinheiro, de muito quando o São dinheiro. Paulo tentou, né? Os moldes pro Flamengo contratar o Caio Jorge, o Marcos Leonardo são muito diferentes de quando o São Paulo tentou, porque à época ele não tinha sido inscrito no campeonato e o São Paulo estava meio que dando uma saída para ele. Hoje ele é um dos artilheiros, acho que é o artilheiro do Al Hilal no campeonato, são 7 gols em 9 jogos, o grande artilheiro João Félix com 13 e o Cristiano Ronaldo também com 13. O Marcos Leonardo tem contrato e o Marcos Leonardo, ele pertence a um time que não tem... Assim, a gente estava falando muito do Pedrinho, né? O Pedrinho, dono da rede de supermercado, etc. Tá cobrando 50 milhões, é o que ele quer. Os sheiks do Al Hilal, eles não estão nem Eles aí. fazem o que eles quiserem, tá Eles com deixam o dinheiro, jogador lógico. encostado se eles quiserem. Então, assim, o Flamengo entende que é uma opção ao Caio Jorge. E, aliás, o Flamengo vem acertando muito nos últimos anos nesse plano B, né? O plano B, o Gabigol foi plano B, o Arrascaeta foi plano B, o Gabigol foi plano B do Pablo, Tá. o Arrascaeta foi plano B do Rodriguinho, se eu não me engano. Jorge Jesus, Jorge do E agora, exato, o Jorge Jesus foi plano B, o Jorge Jesus que foi até sondado pelo Vasco à época, etc. Enfim, o Flamengo vem numa onda boas de plano B, mas eu acho o plano A, nesse caso, melhor do que o plano B. Não que o Marcos Leonardo não seja um bom jogador, mas eu acho que o Marcos Leonardo, a negociação é tão difícil quanto, ou até mais, porque não se sabe se o jogador tem o desejo e não se sabe qual o valor que você precisa oferecer, até porque os sheiks não estão absolutamente nem aí para quanto paga, quanto deixa de pagar, eles pedem o valor que eles acham que vale e o jogador é importante hoje para esse time. E eu acho que o Caio Jorge ele já tem, diria o poeta, né, o plus a mais, Edu, de estar adaptado ao futebol brasileiro e de ser um jogador que te oferece uma variação tática em relação ao Pedro, que eu acho que isso é muito importante pro Felipe Luiz. O Felipe Luiz foi perguntado, que atacante você quer? Eu quero o Caio Jorge. Por quê? Porque o Caio Jorge é um cara diferente em relação ao Pedro. O Marcos Leonardo, ele é bem mais parecido Então, com eu tenho o uma Pedro. pergunta e uma denúncia. Qual que você quer? Eu vou Manda fazer a as denúncia duas. primeiro. Primeira denúncia, lamentavelmente, o senhor quebrou aqui a tampa. Aqui a ponta da Não, caneta. essa é outra caneta que É já estava lamentável, quebrada. eu tinha avisado o Essa senhor que o senhor caneta ia já estava quebrar. quebrada. O senhor, lamentavelmente, Como é que vai ficava ficar a fazendo prancheta ardente cutucada. agora? Não é protesto, não. protesto. Se a gente for levantar essa na já estava imagem, quebrada. nós vamos levantar a câmera e teremos, Pode o senhor vai ter levantar. que ser Essa responsabilizado. essa. Vai ter que A reembolsar o outra vai ter programa. que reembolsar o programa, que eu outra avisei. sumiu. A outra já se assume. sumiu. Que quebraram. Então, eu sempre vim avisando o senhor no ano passado que ia dar BO, mas tá ia. bom. Agora, quem encaixa melhor no esquema tático do Flamengo? O Caio ou o Marcos Leonardo? Eu acho que o Caio encaixa melhor, porque o Caio é esse jogador que o Felipe Luiz sempre queria que o Pedro fosse em vários momentos e por isso deu todo aquele arranca-rabo. O Caio Jorge é um jogador que ele vai baixar mais para jogar, ele é um jogador que vai pressionar muito mais e ele é um fazedor de gols. A gente vai ter que lembrar aqui que ao longo da temporada do Flamengo, o Felipe Luiz optou por colocar um jogador que, não gostava, opção dele, do próprio Felipe Luiz, com o Pedro à disposição, ele usou o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Bruno Henrique fazia pressão, porque o Bruno Henrique ia bem no jogo aéreo, porque o Bruno Henrique descia para jogar e abrir espaço para outros jogadores infiltrarem os pontos que o Felipe Luiz gosta tanto de usar. Eu acho que o Caio Jorge é muito mais esse jogador. Agora, Edu, é problema de rico, né? O Rafael Prats, se estivesse aqui, diria, é problema de rico, porque você tem o Marcos Leonardo, que faz gol adoidado, que foi muito bem no Mundial de Clubes, como o Bobu muito bem lembrou, e você tem a possibilidade do Caio Jorge, que é o artilheiro do Brasileirão. Pelos valores apresentados, o Flamengo tem a ideia, porque assim, o Cruzeiro quer 50. O Flamengo acha
que o Cebolinha vale 8 milhões, eu não acho que vale, mas então ele oferece algo em torno ali dos 30, 32 milhões, né? É 20 e poucos em dinheiro e mais o Cebolinha. Por 50 milhões, o Flamengo já falou que não vai oferecer. Agora, se entre 30 milhões aqui e 30 milhões lá, eu fico com 30 milhões aqui. Jogador já adaptado, jogador que Caio jogou Jorge pra você. 50, 60 Então jogos. vale a Mas pena leva o assistir. Marcos Leonardo com 30? Então, acho que não. Não Eu acho que vai nenhum levar dos dois por você leva por 30. Vai ter E que aí, dar se mais. você vai dar mais, que você dê mais no cara que tá aqui, que foi artilheiro do Brasileirão. Quem que vocês acham que escolhendo o esquema tático do Flamengo, seria mais interessante contratar o Caio? O Marcos Leonardo realmente se você quer uma opção diametralmente oposta ao Pedro, o Marcos Leonardo não é isso, né? O Caio Jorge vai te dar uma variação maior, a não ser que houvesse uma brecha, uma oportunidade de mercado que justificasse o Marcos Leonardo, que parece que também não é o que está acontecendo. Não é a mesma situação que o Ardengue lembrou quando o São Paulo, se o Flamengo pega aquela situação que o São Paulo pegou, talvez ele levasse. Mas hoje Tava é barato, difícil. senão era 12 milhões. Se arrumasse 12 milhões, você pegava ele. Mas o Flamengo arrumaria de troco dinheiro de pinga. Então, entre a dificuldade de tirar o Caio Jorge do Cruzeiro e a dificuldade de tirar o Marcos Leonardo na Arábia, me parece que está tão difícil quanto. Não vejo muita Você brecha. enfraquece um rival, né, professor? Se você tira o Caio Jorge do Cruzeiro, você ainda está enfraquecendo um rival direto na briga pelo Se bem que enfraquecer o Al Hilal, para quem quer ser campeão do mundo, também é uma boa. Porque o Al Hilal vai estar em tudo que é mundial também. E o Al Hilal é time de tirar times grandes do mundial. A gente se engana com esse negócio de árabe, tem muito pouco, né? Você fala, É uma quais são os seleção clubes internacional. mais ricos do mundo, tirando a Europa? Você vai falar Flamengo e o Hilal. Sim. Você vai voltar Fora- no bolo. Não. fora do eixo. Vai ter algum mexicano ali, talvez. Né? Aqui na América do Sul, o Flamengo, indiscutivelmente. Algum outro clube árabe ali, talvez. Mas, assim, clubes mais ricos do mundo, tirando a Europa, você vai botar nos dedos de uma mão, você coloca o Flamengo e o Hilal. Sim. Olha, o Flávio Souza faz uma pergunta interessante antes da gente ir pro Fã de Esportes. Ele perguntou. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? A gente se atentando aí ao mercado da bola do Flamengo aí, né? O Flamengo tem a situação de dois centroavantes, né? Caio Jorge e Marcos Leonardo. Sabemos que o Caio Jorge, a situação é um pouco mais difícil, porque o Flamengo já tentou, efetivou 4 propostas ao Cruzeiro e o Cruzeiro rejeitou as 4, né? Sabemos que é uma negociação difícil, o Caio Jorge é um jogador muito valorizado e se encaixaria melhor no estilo do jogo de Filipe Luís do que o Marcos Leonardo, né? Na minha opinião, o estilo de Marcos Leonardo se encaixa muito ao estilo de Pedro ali, né? Centroavante, ele não sai muito da área para poder participar, não faz muita marcação-pressão. Porém, o Marcos Leonardo, né, na Copa do Mundo de clubes, ele acabou se destacando, principalmente naquele jogo contra o Manchester City, né? Aquele jogo ali contra o Manchester City, ele se destacou e muito. Mas é aquilo, acho que após o Flamengo fazer 4 propostas ao Cruzeiro por Caio Jorge e as 4 ser recusadas, o Flamengo ainda não desistiu, porém, vamos ver quando que o Flamengo deve realizar uma nova proposta, porque o Flamengo até o momento deu uma parada na negociação e agora deve ir atrás de Marcos Leonardo, né? Uma situação que eu cheguei a ver que pode, querendo ou não, inviabilizar a situação de Marcos Leonardo para o Flamengo é o quesito salário. Lá no Al Hilal ele recebe um salário muito alto, entendeu? Gira em torno de 34 milhões de reais por temporada. Se a gente for colocar isso por mês, gira em torno de 2 milhões e meio de reais por mês, né? É um salário muito alto, entendeu? Um jogador chega com um salário de 2 milhões e meio, o jogador teria que chegar para ser titular, porém tem um Pedro ali, né? O fazedor de gol, entendeu? O Caio Jorge, ele chegaria no Flamengo ali... eu cheguei a ver, acho que foi no Coluna do Fla, se não me engano, ou no Vini Casa Grande ou Coluna do Fla, que ele chegaria em torno com um salário na faixa de 2 milhões de reais, né? E vale lembrar que no Cruzeiro ele recebe a metade, né? Ali na faixa de 1 milhão e pouco. Então seria uma situação bem mais favorável, né, financeiramente ao Flamengo, que ele recebe na casa de 1 milhão e pouco, vai receber 2. E ainda o estilo de jogo do Caio Jorge se assemelha mais ao estilo de Filipe Luís, né? Que acaba, querendo ou não, mudando as características que o Filipe Luís quer, né? O Pedro tem uma característica e o Caio Jorge tem outra, né? Acho que ajudaria muito
agregaria muito nesse elenco, dentro do elenco do Flamengo, né? Para a temporada. Mas vamos esperar, né, os próximos capítulos aí. Que aí o Flamengo ainda não. A gente pensa que o Flamengo tá de bobeira no mercado de transferência. Porém, não tá. O Vitão já tá contratado, só falta o anúncio oficial, que deve sair aqui daqui a uma semana, se não me engano, né? Ou essa semana ainda, no decorrer. E tem a situação de goleiro, o Gabriel Brazão não vem mais. Eu até postei essa notícia aqui na aba comunidade aqui do canal, né? Quem quiser ficar acompanhando aqui na aba comunidade no canal, sempre salto notícia lá em relação a post, entendeu? Felipe Luiz e Boto foi acompanhar aquele goleiro lá em Portugal, né? No jogo de, acho que, Sport e outro time que eu esqueci o nome do time. Então até lá, a gente vai ter várias situações no mercado da bola, né? Várias notícias que a gente vai trazendo aqui no canal para deixar você atento. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Deixa o like, deixa sua opinião aí. Caio Jorge ou Marcos Leonardo, quem você preferiria no ataque do Flamengo, né? Deixa o like, tamo junto, nação, vambora!